O impacto da tarifa americana já começou a se materializar com as quedas das ações da Embraer, por enfrentar uma exposição significativa ao mercado americano, assim como a JBS e a BRF, nos setores de alimentos e bebidas. No agronegócio, o impacto tende a ser mais amplo. O Brasil, que é hoje o maior exportador mundial de commodities agrícolas, pode ver a sua posição enfraquecida. Sobre estes assuntos, conversamos agora com o professor convidado de Direito Tributário Internacional da Fundação Getúlio Vargas, José Andrés Lopes da Costa. Seja bem-vindo à nossa programação. Obrigado pela participação. Obrigado, Gabriel. Bem-vindo a todos também. Em que eu posso ajudar? Vamos lá. Perfeito. O governo defende que o impacto dessas exportações aos Estados Unidos, caso sejam sustadas, interrompidas, não seria tão significativo no PIB brasileiro, por conta de diversos outros parceiros comerciais que nós temos e também, claro, a demanda interna que se demonstra talvez o principal motor do PIB. Você enxerga desta forma? Há talvez uma visão de que 50% de tarifas ou a inviabilidade de comércio com os americanos poderia ter um efeito talvez mitigado no nosso crescimento da economia brasileira? Na verdade, a gente tem uma informação básica de 12% das exportações do Brasil vão para os Estados Unidos. Isso corresponde a 1% do PIB, né? Em termos práticos, isso já está se projetando em alguns analistas que já preveem uma queda aí de 0,4% até 1,2% no PIB brasileiro. Eu acho que talvez o principal afetado dessa crise toda seja realmente a Embraer, que tem 60% das receitas dela vinculadas a exportações para os Estados Unidos. Aí você vai em ordem decrescente, né? Você pega sucos de laranja e concentrados, que são também exportados para os Estados Unidos, e você tem já 40% desse setor depende das exportações americanas. Você tem o agro, na verdade o agro é um pouco menor, o agro está falando em torno de 20% das exportações para os Estados Unidos, e carne bovina, frango, como você falou, commodities agrícolas, né? E aí você vai baixando para mineração, ferro, 5%, alguns outros setores, 8%, cobre, alumínio, energia, 10%, petróleo. Então, o impacto, de fato, ele não é igual para todos os setores, ele é muito pior para o setor de aviação, né? E eu acho que ele tem também um aspecto importante, ele tem um duplo efeito, né? Seria uma mão de ida e uma mão de volta, porque se você faz a retaliação, como está sendo cogitado pelo governo brasileiro, o Brasil tem uma dependência, ele exporta muita commodity agrícola, exporta aviões, que é o único item manufaturado realmente mais elaborado para os Estados Unidos, e o resto é basicamente commodity. Então, quando você fala em retaliar, você está falando em aplicar tarifas correspondentes também aos produtos americanos que vão entrar no Brasil, né? E o Brasil tem uma dependência realmente bastante forte de produtos mais elaborados, tecnologia, computadores, chips e produtos tecnológicos que afetariam a nossa indústria automobilística, indústria de informática. Então, a retaliação, ela tem essa dupla face. Eu acho que você tem que considerar que o Brasil pode redirecionar para outros mercados, a Embraer pode procurar outros parceiros, embora vender avião seja mais difícil que vender commodity agrícola, mas você vai ter também, no lado do Brasil, um encarecimento bastante significativo de produtos importados americanos e o impacto direto da inflação, né? Porque os produtos vão ficar muito mais caros aqui no Brasil e a gente depende mais dos Estados Unidos do que eles dependem da gente. Perfeito. E quando a gente olha, por exemplo, para efeitos nas companhias, você citou diversas que podem ser impactadas. Os efeitos deste tarifaço, dessa disputa, talvez comercial e política entre os dois países, eles podem ser aplicados apenas para as receitas dessas companhias ou há efeitos secundários que podem mexer com o mercado, afetar o dia a dia dessas empresas?
Eu vejo o efeito secundário é bastante evidente, né? Principalmente na cotação das empresas abertas que tem cotação em bolsa de valores. A Embraer é um exemplo bastante evidente, que tem cotação não só no Brasil, mas como em Nova York também. A JBS, que acabou de abrir o capital na bolsa de Nova York e tem ações em Nova York e tem BDRs aqui no Brasil e que também seria afetada pelo encarecimento da exportação de carnes e derivados também, é, é óbvio que o impacto ele acaba se espalhando pelo mercado, né? E toda empresa que tem cotação em bolsa acaba sendo impactada porque, enfim, ainda que parte das receitas só dependa das exportações, como alguns setores, não é tão significativo quanto a Embraer, isso obviamente reduz a margem, reduz o volume de vendas, isso impacta diretamente na bolsa de valores. Eu acho que a nossa bolsa tende a sofrer bastante com o tarifaço. Viu as ações da Embraer ontem caírem cerca de 7% em alguns É momentos na Bolsa de Valores. uma Foi loucura, imediato, né? Um estalo de dedos, 7% do imediato, valor de mercado. lógico. Foi para o Porque espaço. 60% das vendas da Embraer são para os Estados Unidos. Então, para a Embraer é alguma coisa muito significativa, Perfeito, né? esse valor de mercado deteriorado. Vocês citam também, Tá. eu conversava anteriormente com a nossa produção, eles me diziam que pode haver um efeito para M&As, para processos de fusões e aquisições, ou até emissões de capital para companhias listadas. É o caso da JBS, que foi ao mercado norte-americano, talvez em busca de mais exposição, mas tem, claro, boa parte do seu mercado aqui no Brasil. Como vocês enxergam este efeito? O investidor de fora do país pode ficar um pouco mais ressabiado de colocar dinheiro em companhias aqui do nosso país? Eu acho que sim, eu acho que o setor de M&A sofre bastante com o tarifaço também, porque basicamente porque o ativo brasileiro passa a ser um ativo de risco, né? Quando você entra na mira do, dos Estados Unidos dessa forma, e quando se você reagir, a gente não sabe qual vai ser a reação, de um jeito vamos lá, um pouco mais agressivo, com retaliações, com tarifas recíprocas, você tem não só uma diminuição de valor das empresas brasileiras, mas como você tem também uma percepção de risco Brasil, que já era alguma coisa bastante ruim, o investidor estrangeiro sempre percebeu o Brasil como país de risco, né? Eu acho que o risco Brasil aumenta e o valor das empresas brasileiras diminui, e isso tem impacto no valuation das empresas, que é feito antes de qualquer operação de M&A, margens, acho que isso afeta sim o mercado de fusões e aquisições de uma maneira bastante evidente também como afeta a Bolsa de Valores. Eu acho que mercados de capitais e M&A são dois setores que vão sofrer bastante com o tarifaço. Por exemplo, sobre respostas. O governo brasileiro fala em reciprocidade, em utilizar tarifas ou suspensão de patentes, por exemplo, é uma das ferramentas estudadas pelo governo brasileiro, suspensão de pagamentos de royalties audiovisuais, suspensão também do envio de materiais críticos para os Estados Unidos. Isso é um cardápio aí de diversas alternativas que o É, Brasil tem. enorme. Como é que fica essas empresas, como é que fica o setor produtivo diante de uma possível resposta do Brasil? Talvez se nós levemos essa briga adiante, o dano pode ser ainda maior, na tua opinião, José? Na minha visão, sim. Na hora que você imagina, você começa a quebrar patentes de empresas americanas, você começa a fazer a taxar, a sobretaxar os royalties pagos a empresas americanas. Porque as empresas americanas, como eu disse, ao contrário das brasileiras, vendem para o Brasil coisas mais elaboradas, com tecnologia, né, produtos manufaturados, coisas das quais a gente depende. Medicamentos. Na hora que a gente quebra a patente de medicamentos, impõe uma tributação mais agressiva sobre royalties pagos às empresas americanas, eu acho que é uma resposta muito explosiva. Eu não vejo o Brasil em condições de retaliar e de conseguir dar uma resposta à altura, até pelo tamanho das economias
difere brutalmente, né? Então, uma coisa é você buscar novos mercados, buscar canais diplomáticos, fortalecer os laços com a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, e tentar redirecionar as exportações para esses países, enquanto você, ao mesmo tempo, procura canais diplomáticos para tentar aliviar a tensão com os Estados Unidos. Outra coisa bem diferente é você começar a retaliar com medidas como Condecine, a indústria cinematográfica americana é, é bastante forte no Brasil também, isso para eles é muito sensível, né? É você começar a taxar royalty, eu acho que é uma resposta que só vai... É um looping, né? Você começa a, a sobretaxar, a caçar patente, e a coisa não tem fim. Eu vejo como quanto mais agressiva for a resposta, pior vai ser a reação americana. E aí, por exemplo, você fala que a coisa não tem fim. Eu queria entender se você enxerga alguma regra neste jogo. A gente tinha regras de comércio internacional que foram praticamente abandonadas no começo do ano. Essa é a tua percepção? Porque aqui, olhando para o noticiário, a gente fala, cara, o que dá para fazer? Quem que vai mandar? Quem que vai colocar ordem nessa casa? Tem regra ainda nesses comércios internacionais, José? Olha, regra tem, a gente tem o MC, né? Antes da lei da retaliação, a gente tinha todas essas disputas paravam no MC. A Embraer já foi para o MC, uma disputa bastante conhecida. Mas o problema é que os próprios Estados Unidos esvaziaram a OMC, né? É, a formação dos painéis da OMC e a eleição do presidente da OMC depende dos Estados Unidos, que tem bloqueado sistematicamente o funcionamento do órgão. A OMC é um órgão que deixou de funcionar por conta da política externa americana já faz algum tempo. Então, a única coisa que resta realmente é o canal diplomático, a negociação, a estratégia, né? Você precisa ser estratégico. Porque a gente tem que lembrar também uma coisa que as pessoas não levam muito em conta, é que o Brasil, eu sempre digo isso, já tem o seu tarifaço. Na verdade, os Estados Unidos trabalham com imposto de importação, então 50% seria imposto de importação, e depois o sales tax americano na hora que vai para o consumidor. Quando um produto americano entra no Brasil, a gente enxerga um imposto de importação, tudo bem, mas a gente não enxerga o ICMS, o IPI, o ICMS que entra na base de cálculo do IPI, e que tudo isso entra na base de cálculo do imposto de importação, e é por isso que os itens brasileiros, os itens importados no Brasil, são caríssimos. Você tem alguns setores, como automobilístico, chegam a 90%. Se você compra um iPhone no Brasil, ele sofre 86% de tributação. Então, graças a Deus, eu acho que os Estados Unidos ainda não perceberam que o Brasil já tem o seu tarifaço, né? Já é muito caro exportar para o Brasil. O Brasil já tem um bloqueio pelo próprio sistema tributário brasileiro, já é muito caro importar no Brasil. Os itens importados duplicam, triplicam de preço quando entram no Brasil. Você somar tudo isso ao quadro que a gente já tem, é uma combinação explosiva, né? Perfeito, você fala de tarifaço. Aí a gente fica com aquelas dúvidas, fala, cara, o ICMS é por dentro, é por fora, calcula desse jeito, calcula do outro, tem imposto incidindo sobre o próprio imposto, então o produto fica duas vezes mais caro, vira uma bagunça, né, ô José? Vira, exatamente, é uma loucura. Entender o sistema tributário brasileiro é um desafio, né? Nas importações é alguma coisa, como você falou, é um imposto entrando na base de cálculo do outro imposto, o frete entra na base de cálculo do imposto, tudo isso quando você coloca a forma de cálculo junto, chega a 80%, 90%. Então, o imposto de importação é só um dos componentes do custo efetivo da importação para o Brasil. José, seja sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Muito obrigado por nos ajudar a entender, claro, os impactos deste tarifaço, o que dá para fazer, o que não dá, qual que é a estratégia, talvez, que pode nos ajudar a sair deste buraco, desta disputa comercial com os Estados Unidos. Ótima sexta-feira a você, bom trabalho. Obrigado, boa sexta-feira também. Agradecido, até uma próxima.